Então, gente, para a gente entender, né, a cadeia respiratória, a gente precisa relembrar alguns quesitos da via glicolítica e do ciclo de Krebs, né? A gente viu lá na semana passada que a sua via glicolítica, também chamada de glicólise, era nada mais nada menos do que o processo de quebra de uma glicose, de uma molécula de glicose, em várias outras moléculas menores, e era dividido em dois processos. A gente tinha a fase preparatória e a fase de pagamento. Na fase de preparatória, a gente tinha um saldo negativo, porque a gente consumia energia, mas lá na nossa fase de pagamento, por cada glicosezinha que eu consumia, eu tinha a produção de 4 ATPs, né? Em algumas literaturas vocês vão encontrar como 2, porque eles já consideram que na fase de pagamento houve o consumo dessas 2 aqui, mas a verdade é que por glicose eu tenho a produção de 4 ATPs, 2 NADH e 2 piruvatos como minha molécula final, né? Esses piruvatos, eles podem tomar 2 destinos, né? Tanto uma via anaeróbica, que a gente ainda não estudou, mas ele vai virar lactato lá na musculatura, e isso a gente vai ver com bastante calma. E a via que nos interessa, que é a via aeróbica, que é onde ele vai se transformar em acetil-CoA, né? Durante esse processo, além de você formar esse acetil-CoA, que ele vai ser muito importante para a gente lá no ciclo de Krebs, a gente também tem a formação de uma moléculazinha de NADH+, né? Então, para cada piruvato, nesse processo de formação de acetil-CoA, eu tenho a formação também de um NADH. Então, se eu tenho 2 piruvatos, eu vou ter a produção de 2 NADH. Né? Lembrando que o meu acetil-CoA nada mais é do que essa moléculazinha aqui de piruvato, só que sem esse dióxido de carbono, esse CO2 aqui em cima, né? São 2 carboninhos mais uma coenzima. Esse acetil-CoA, ele vai vir aqui para o nosso ciclo de Krebs. O nosso ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do citrato ou ciclo do ácido cítrico, tanto faz, ele tem a função exclusiva de produzir o máximo de NADH e FADH2, porque lá na nossa cadeia respiratória, são esses NADH, esses FADH2, essas moléculas que são chamadas de transportadora de elétrons, que vão gerar o maior número de energia, o maior número de ATP para o nosso organismo, né? Então, o que acontecia lá no ciclo de Krebs? A gente tinha o acetil-CoA, que foi produzido aqui pelo piruvato, ou então por outras moléculas, macromoléculas, como proteínas e lipídios, que a gente vai estudar lá mais para frente. Ele entrava no ciclo de Krebs se unindo ao oxalacetato e formando uma molécula de citrato. Daí o ciclo de Krebs ser também chamado de ciclo do citrato. Eu tinha uma bateria de transformações, e durante essas transformações, essas reações, eu tinha a liberação de dióxido de carbono, no caso, cada ciclo vai me dar 2 moléculas de CO2, e o que interessa para a gente é a produção de 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e um ATPzinho por acetil-CoA, ou seja, por piruvato. Cada piruvato gera um acetil-CoA, cada acetil-CoA vai me dar 3 NADH, um FADH2 e um ATP. Então, aí todas aquelas moléculas de NADH, FADH2, elas vão parar aqui, no que a gente chama de cadeia respiratória, ou então fosforilação oxidativa, ou ainda cadeia transportadora de elétrons, tá? Qual que é a grande função da nossa cadeia respiratória? É produzir o maior número possível de ATPs. E como que eu vou fazer isso? Para produzir um ATPzinho, eu vou precisar que essa cadeia me libere 4 íons H+. No que consiste a minha cadeia respiratória? A gente tem lá, né, tudo isso que está acontecendo, nosso ciclo de Krebs, todos esses processos, ele está acontecendo lá na nossa mitocôndria, né? A nossa mitocôndria, ela tem uma bicamadinha fosfolipídica muito parecida com a nossa membraninha plasmática. Nessa membraninha aqui, na parede dessas membranas, a gente tem um complexo proteico, que é a cadeia respiratória, formada por 4 proteínas transmembrana, né? Na verdade, são 5 proteínas, mas uma não consegue atravessar essa bicamada, né, que eu esquematizei aqui. Eu tenho a minha membraninha
da nossa mitocôndria e eu tenho esse conjunto de proteínas que estão atravessando essa camada da mitocôndria, né? Então, são todas proteínas que eu vou dar o nome de complexo C1, complexo C2, C3, C4, e essa proteína é uma proteína especial que, na verdade, é uma enzima chamada de ATP sintase. Dentro desse complexo, eu também tenho a presença de outras proteínas menores chamadas de ubiquitinona e citocromo C, ok? O que vai acontecer? Perceba que as únicas proteínas que atravessam a membrana são o complexo C1, C3, C4 e a ATP sintase. A C2 ela não atravessa e isso é muito importante a gente perceber para compreender por que NAD produz mais elétrons do que o FAD, ok? Então, a gente produziu o maior número possível de NAD/FAD lá no nosso ciclo de Krebs. Esse NAD, a gente viu que ele nada mais é do que um carreador de elétrons. Então, o NAD, ele vai chegar aqui no seu complexo C1 e ele vai liberar os elétrons que ele estava carregando. Quando ele libera esses elétrons aqui no C1, esse complexo proteico, esse C1, ele vai começar a levar todos esses elétrons pelos outros complexos e vai liberar íons H+. Então, quando o NAD libera os elétrons em C1, C1 vai liberar 4 íons H+, para o lado de fora da sua membrana da mitocôndria. Essa ubiquitinona vai pegar esse elétronzinho que eu coloquei aqui no C1 e vai ajudar a carregar para o complexo C3, tá? A ubiquitinona, o citocromo C, eles simplesmente vão ajudar a levar esses elétrons pelos complexos, é a única função deles. A ubiquitinona vai pegar o elétron do C1 e vai levar para o C3, no caso aqui do nosso NAD. Chegando em C3, esse elétron vai estimular a C3 a liberar mais 4 íons H+, para o lado de fora da membrana. O citocromo C vai levar esse elétron para C4, só que C4 é uma proteína um pouco menorzinha, então ele só vai conseguir me liberar 2 íons H+, ok? Então, esse NAD chegou aqui em C1, liberou 4 elétrons, passou para C3, liberou 4 íons H+, chegou em C3, liberou outros 4 íons H+, chegou em C4 e liberou 2 íons H+, ok? Quando chega aqui em C4, além de liberar íon H+, eu tenho a formação de uma moléculazinha de água, né? A gente viu que todos os nossos processos bioquímicos vai acontecer a formação de água. Qual que é o grande lance agora, tá? Esses íons H+, que eu liberei aqui pelo meu complexo proteico, eles querem voltar para dentro da sua mitocôndria, né? E eles vão fazer isso vindo aqui pela ATP sintase. Então, esses íons, eles vão voltar para a ATP sintase. Só que ele só consegue entrar na ATP sintase de 4 em 4 também. Então, eu vou juntar esses 4, vou passar aqui pela ATP sintase, e quando eles retornam para o lado de dentro da mitocôndria, eu tenho a formação de uma molécula de ATP, ok? Então, isso é o que vai acontecer com o NAD. Com o seu FAD, não vai ser nada muito diferente, tá? A diferença é que o FAD ele não vai conseguir entrar em C1, ele entra em C2, tá? Vai deixar os elétrons dele em C2. C2 não é transmembrana, então C2 não consegue liberar íons H+. O que vai acontecer? A ubiquitinona vai pegar o elétron de C2, vai levar para C3, que nem ele fez aqui com o NAD. Quando chega em C3, ele vai liberar os mesmos íons H+, vai chegar em C4, vai liberar os outros 2 íons H+, formar minha moléculazinha de água, e esses íons H+, da mesma forma que aconteceu com o NAD, irão retornar pela ATP sintase, formando aí uma molécula de ATP, sempre que passar de 4 em 4 íons H+, beleza? Dessa forma, resumidamente, eu tenho que cada NADH
vai passar pelo C1, C3 e C4, vai liberar um total de 10 íons H+, o que vai me dar um total de 2,5 ATP por NADH. E o FADH2 vai passar por C2, C3 e C4, liberar 6 íons H+, o que vai me dar um total de 1,5 ATP. Se eu voltar lá para o meu processo de glicólise, ciclo de Krebs, eu vou perceber, né, e também lá na minha formação do acetil-CoA pelo piruvato, eu vou perceber que cada glicose vai me promover 2 NADH, o que vai me dar um total de 5 ATP na cadeia respiratória. O ciclo de Krebs, né, eu preciso da molécula de acetil-CoA, então o piruvato na formação de acetil-CoA me libera um NADH, o que me dá um total de 2,5 ATPs, né, deixa eu marcar aqui o ATP, ok? E o ciclo de Krebs em si, que me dava 3 NADH e 1 FADH2 por acetil-CoA, né, por piruvato, vai me dar um total de 7,5 ATPs pelos NADs, 1,5 ATPs pelo FAD, ou seja, um total de 9 ATPs por piruvato, ok? Sendo assim, a minha cadeia respiratória, ela tem, de fato, a maior produção de energia de todos os meus processos metabólicos que acontecem no meu organismo por conta do metabolismo dos açúcares, tá? A gente vai ver lá na beta-oxidação, na lipólise, que as gorduras produzem muito mais energia, por isso que é muito mais difícil da gente emagrecer, perder peso. Mas isso deixa para um próximo capítulo.